Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele reina, Ele vive. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação pelos séculos dos séculos. Bendito seja o nome de Deus, porque a Ele pertence a sabedoria e a força. Aleluia! Está começando mais um programa Profetizando Vida. Este que vos fala, Pastor Wellington Silva, fundador-presidente de Hammer of God International Church and Ministries, a Church Without Walls, uma igreja sem paredes, chegando aí no aconchego do seu lar, no conforto da sua casa, para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua edificação, para a sua consolação e também uma palavra de exortação. Tudo isso é bom para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está começando o programa. Segura aí, vamos adorando ao Senhor. A ti pertence a glória, a honra, o louvor, o domínio, o poder e a ação de graças. Aleluia. Sim, ó Deus. Yes, Lord. Yes, Lord. Você sabia que Ele te ama? Pois isso, é isso, é isso, é isso. Ele me ama. Jesus nos ama. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, não. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Mas Ele deu a vida em favor de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Está começando o programa Profetizando Vida. Vai adorando ao Senhor comigo aí. Vai glorificando ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de exaltação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of Jesus. Aleluia. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. O véu rasgou. Yes. Tudo consumado está. Aleluia. Oh yes. Aleluia, quando tudo se acabar. Estarei seguro, porque eu sei que tu me amas. Oh yes. Oh. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca vi amor assim. Que amor imensurável, incomensurável, sem medida. O amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prostro-me diante da cruz, adoro aquele que por mim morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Aleluia. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Está começando o programa Profetizando Vida. Aleluia. Pois bem, querido, estamos aqui. Primeiro domingo do mês de julho. Primeiro domingo
do segundo semestre de 2020. Ah, eu sei que você vai dizer, pastor, como o tempo voou, como o tempo passou, nem mesmo a pandemia pôde realmente fazer com que o tempo parasse. É verdade, não, a pandemia parou o mundo, mas não parou o tempo. O tempo continua, o tempo prossegue, o tempo voa, e nós estamos aqui para dar testemunho do poder de Deus, independente das circunstâncias, independente de isolamento social, de confinamento, lockdown, não interessa o que esteja acontecendo, importa saber que aquele que está em nós é maior do que aquele que habita no mundo, aquele que opera em nós faz tudo segundo o seu querer. Bendito seja o nome do Senhor. Basta você entender os mistérios de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, tudo que Deus tem para nós, os planos de Deus, para que você então siga de cabeça erguida, exaltando e glorificando o nome do Senhor a despeito das circunstâncias. Profetizando vida, chega até o seu lar para trazer uma palavra de fé, de paz e de esperança. Trago algumas informações extremamente importantes. Primeira é que o nosso livro 2, Uma Só Carne, o nosso e-book, continua aí no Amazon.com à sua inteira disposição. Adquira lá, 2, Uma Só Carne, um livro para abençoar o seu relacionamento conjugal, sua família, o seu lar, seus filhos. Adquira já um e-book, é um e-book. E o nosso livro Adestrando a Mente de um Vencedor já está praticamente pronto. Estamos aguardando alguns pequenos detalhes para lhes apresentar ao vivo e colorido mais uma obra-prima. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de escrever. Adestrando a Mente de um Vencedor. Já já nós estaremos com o livro em mãos e aqui apresentando aos nossos queridos seguidores, amigos, irmãos, companheiros que servem ao Senhor juntamente conosco na seara do Mestre. Seguimos aqui no campo, na batalha contra o mal. Como diz o hino, na batalha contra o mal, ser valente. Não podemos desistir jamais, jamais, jamais. Sabe por quê? Porque derrota não é coisa de cristão. Siga adorando aí. Oh, aleluia. Oh, I worship you, Jesus. Aleluia. Eu quero te adorar, Senhor, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu estás aqui, Senhor. I worship you. I worship you. Oh, yes. I worship you. Waymaker. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pois bem, querido, nós já vamos começar a ministrar a preciosa palavra de Deus nesta noite, conforme nós anunciamos no início da tarde deste domingo. Estaremos falando sobre a doutrina bíblica do pecado. Então nós vamos, claro, que dar apenas umas pinceladas sobre este profundo assunto, sobre este importante assunto que mexe com o nosso interior, que mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma, e que é óbvio que faz uma grande diferença quando a gente aprende a lidar com a questão do pecado, no que diz respeito, a diferença vem no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Pois bem, nós vamos então começar a falar um pouquinho sobre este assunto importante. Espero que você esteja aqui comigo. Chame seus amigos, convide mais pessoas para estar agora conosco nesta live,
porque Deus tem uma palavra para o nosso coração, Deus tem uma palavra de fé, de encorajamento e de esclarecimento, para que nós possamos seguir servindo com alegria e singeleza de coração. Convide seus amigos, compartilhe agora esta live aí com seu grupo de amigos e vamos juntos disseminar a palavra de Deus, anunciando ao mundo a palavra de Deus, alimentando o mundo com a palavra de Deus. É este o nosso propósito aqui em cada live que fazemos, para que as pessoas sejam abençoadas, as pessoas sejam restauradas, as pessoas sejam renovadas e as pessoas sejam prosperadas em seus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos a um texto das Sagradas Escrituras para dar início, uma introdução ao nosso assunto nesta noite. Estaremos falando sobre livres da condenação do pecado, livres da condenação do pecado. E quem é que não quer ficar livre de condenação, seja ela qualquer que seja? Quando se fala em condenação, a gente já estremece, né? Sentença, condenação. Ninguém quer viver sob condenação, ninguém quer ser condenado, seja lá por qualquer que seja a razão, qualquer que tenha sido a razão. Você não quer ser condenado, você quer ser absolvido. Então vamos juntos meditar nas Sagradas Escrituras para entendermos um pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23 nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, a Bíblia diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do apóstolo Paulo na epístola aos Romanos. E são textos bastante conhecidos daqueles que se esmeram em estudar e em ler as Sagradas Escrituras. Quando você estuda a palavra de Deus, esses textos são textos como numa linguagem popular, são textos corriqueiros, que de corriqueiros não tem nada, porque são palavra de Deus para o nosso coração. Mas são textos bastante conhecidos nas igrejas, nos púlpitos, nos cultos ao ar livre, no trabalho de evangelização. Todos nós nos referimos a estes textos para falar sobre a necessidade que há do pecador se arrepender e vir ao conhecimento da verdade. Pois bem, quando a gente pensa na doutrina do pecado, a gente, obviamente, logo pergunta: o que Deus diz sobre o pecado? O que é pecado? Não é? Obviamente que há que se responder a essas indagações, a essas perguntas. Nós não queremos ficar aqui ignorantes quanto ao assunto em si. E é óbvio que quando a gente fala de ignorância, é no sentido de desconhecimento, ou desconhecer determinado assunto, ou determinada verdade, ou determinado fato. Então, a Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva à morte. Essa é a forma mais simples e objetiva de retratar a realidade do pecado. O pecado nos separa de Deus e nos leva à morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. É preciso considerar esses três aspectos da morte que o pecado impõe ao pecador, aquele que deixa de verdade atender ao chamado de Deus para a sua vida para ser salvo. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e nós hoje temos muitos problemas, inúmeros problemas. Um deles é este aí, olha aí, Covid-19. É consequência do quê? Consequência do pecado original, do pecado primeiro. É consequência primeira de toda essa situação, porque o homem na sua loucura, na sua insanidade, no seu afã de querer saber muito, de querer dominar tudo, acaba fazendo coisas horríveis, prejudicando a humanidade como um todo. Mas porque Deus nos ama, é fato que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa mais
é viva esperança. Essa é a nossa confiança. O fato de nós termos pecado é fato, ninguém pode negar quanto a isso. O que é fato, contra fato ou contra fatos não há argumentos. Não há como você negar a realidade do pecado. O pecado é real, o pecado existe, o pecado conspurca, o pecado macula, o pecado mancha, o pecado corrói, o pecado destrói, o pecado aniquila, o pecado abate, o pecado separa, o pecado divide, o pecado complica, o pecado confunde. Tudo isso é resultado de pecado ou do pecado. Então, o pecado, na verdade, deve ser tratado à luz das Sagradas Escrituras para que nós tenhamos vitória sobre o pecado. O pecado na Bíblia tem 3 definições. Primeiro, não atingir o alvo. As normas de Deus são perfeitas, têm um nível muito elevado. Quando não atingimos esse nível nas nossas vidas ou em nossas vidas, estamos em pecado, porque, como lemos no início da nossa mensagem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é isso, é você simplesmente não atingir o nível que você deveria atingir no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Segundo, é distorcer ou desviar-se das normas de Deus. Quando não seguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para serem contrárias às de Deus, pecamos. É isso que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos entender que distorcer ou desviar-se das normas de Deus é pecado. Quando você ignora as normas de Deus, quando você ignora a palavra de Deus, quando você ignora a vontade de Deus, quando você ignora os desígnios de Deus, você está cometendo um grande erro, um grande pecado. Pecado é rebelião contra a palavra de Deus. Isto mesmo, quando rejeitamos as normas de Deus, pecamos, estamos rejeitando. Não queremos saber o que Deus tem para nós. Ele como Pai de todos nós, Ele como Pai de toda a criatura, Ele tem sim regras, normas, leis, regulamentos estabelecidos nas Sagradas Escrituras para que nós possamos observá-los e fazer aquilo que Ele, Deus, quer que façamos e não aquilo que nós queremos fazer ao nosso bel prazer. Pois bem, pecado é rebelião contra Deus. O pecado tanto pode significar nossas ações como nossa natureza. É verdade. Tanto nossas ações quanto a nossa natureza pecaminosa retratam a realidade do pecado. Às vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, produzimos frutos podres. E aí está a realidade do pecado. A realidade nua e crua. A realidade patente, visível, e ninguém pode negar essa realidade. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado, e o pecado é uma parte de nós, como que uma doença crônica. Nós vamos considerar já essa situação da doença crônica do pecado. Temos a tendência a pecar, nossa índole, a nossa natureza adâmica, não é? Do primeiro Adão, ela nos leva muitas vezes a praticar coisas que entristecem o coração de Deus, que entristecem o coração do nosso Pai Celestial. Obviamente, eu hoje não tenho mais o meu querido pai, que já dorme no Senhor faz 5 para 6 anos. Então, meu querido pai, se eu fizesse qualquer coisa que o aborrecesse, ele buscava me corrigir, buscava me disciplinar, buscava me orientar, buscava me guiar pelo caminho certo para que eu fizesse aquilo que é certo ou era certo, de forma que a mesma forma acontece em nosso relacionamento com o Pai Celestial. Toda vez que nós fazemos aquilo que é errado, contrário à sua vontade, contrário à sua palavra, imediatamente somos disciplinados, somos levados diante de Deus a fazer aquilo que é certo. Eu devo fazer o que é certo. Mas o que é certo? Para muita gente, essa questão de verdade, a questão do certo e errado, são questões relativas, não é? Não há relatividade em relação à verdade. A verdade é uma só, a verdade absoluta é Deus. Jesus foi quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não tem como você contestar a verdade, porque Paulo escreve: nada há contra a verdade, senão pela verdade. É impossível contestar a verdade. É isso que a gente tem que entender. Mas a Bíblia também nos ensina sobre termos relacionados ao pecado. Na Bíblia existem vários termos
que são empregados para se referir ao pecado e que possuem diferentes significados. Então nós vamos considerar esses importantes termos para que a gente entenda exatamente essa questão do pecado. Antes, também é importante entender que tais termos algumas vezes são utilizados para se referir ao mal no seu sentido mais amplo e genérico, e não necessariamente ao pecado, como, por exemplo, ao mal físico, a questão das doenças, não é? As doenças físicas. Mesmo que esse mal genérico seja, em última análise, resultado, consequência ou punição pelo pecado. Algumas vezes esses termos vão se referir ao mal físico. Em outras palavras, é correto afirmar que o pecado é o mal numa categoria específica, que de forma bastante resumida pode ser definido como sendo o mal moral. Pecado é o mal moral da humanidade. Dentre os termos utilizados para se referir ao mal que implica no conceito de pecado, podemos destacar, pelo menos no hebraico e no grego, as seguintes palavras. Palavras hebraicas: shatar significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Avel, ou avon, ou avon, ou avel, designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, mau-caratismo, iniquidade, ou afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Também temos pesar, não é? Transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra de aliança. Em quarto lugar, nós temos racha, ou seja, significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral ou fugir impiamente das regras estabelecidas. Em quinto e último lugar, no hebraico, nós temos acham, culpa. Aliás, temos mais uma, em sexto lugar, ta'á, andar errado, caminhar erradamente ou erroneamente. Já no grego nós temos a palavra mais famosa que dá origem à doutrina do pecado, que é amartia ou amartiologia, que é a doutrina do pecado. Essa é a palavra mais abrangente que encontramos no Novo Testamento e na Septuaginta. Sabe por quê? Porque significa um desvio do caminho da justiça. Esse é o primeiro sentido. Amartia significa desvio do caminho da justiça, errar o alvo verdadeiro, que é Cristo. Adiquia, injustiça. Anomos, usado para se referir àquele que transgride a lei. Paratoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Poneros, geralmente refere-se à iniquidade moral. E assim, nós temos pelo menos estes termos para entender um pouquinho o uso desses termos sobre pecado nas Sagradas Escrituras. Quais são as consequências do pecado? Já mencionamos aqui que a primeira consequência do pecado é a separação de Deus. Esta é a pior consequência. Davi sentiu na pele o que significava estar separado de Deus. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos não parecem reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele estava tão desesperado, ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi sentiu na pele o peso do pecado, a consequência do pecado, que é imediatamente a separação de Deus. É o rompimento da koinonia, da comunhão que nós tínhamos em determinado momento, e em determinado momento nós perdemos, não é? Tínhamos até um presente instante, e em determinado instante rompemos essa koinonia, rompemos essa relação. E ao romper a nossa koinonia, nós sentimos-nos totalmente abandonados, nos sentimos desesperados, desolados, fracassados, arruinados, desesperados. E exatamente o que nós encontramos no Salmo de número 32 e no Salmo de número 51, quando Davi rasga o seu coração, quando Davi desnuda-se diante de Deus e expõe a realidade do pecado que ele cometera. Pois bem, pecado é separação de Deus, pecado é morte.
Por causa do pecado sofremos morte física, porque somos imperfeitos e o que é imperfeito não dura. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu já mencionei que o pecado implica em morte física, morte espiritual e morte eterna. Se você não muda de vida, se você não se arrepende dos pecados cometidos, automaticamente você está sob juízo, você está sob condenação. Essa é a realidade, porque aqueles que praticam más obras não vêm para a luz porque as suas obras realmente são reprovadas diante de Deus. Eles não querem que as suas obras más sejam vistas pela sociedade ou sejam vistas diante de Deus. Mas presta atenção que quando nós entendemos a necessidade que Davi sentiu dentro de si, de se arrepender, de mudar de vida, de mudar de situação para que ele pudesse voltar a usufruir da presença de Deus, querido, automaticamente faz-se bonança em nosso interior. Nós vamos sentir uma paz profunda, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que você entenda que, como consequência do pecado, você sofre a separação de Deus, sofre morte nessas três dimensões: morte física, morte espiritual e morte eterna. Sabe o que significa ainda? Insegurança e perda de sentido. Em Deus encontramos nossa identidade. Sem Ele a vida deixa de fazer sentido. Verdadeiramente é isto que acontece na vida de um pecador, de um homem que sai por aí cometendo torpezas, que sai por aí fazendo todo tipo de barbárie ou mesmo aberração e acha que está tudo bem, tudo normal, quando na verdade ele perdeu a sua identidade. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Devemos então trazer conosco os traços do caráter do nosso Pai eterno e não fazemos coisas que venham a ferir a sua palavra, a ferir os seus princípios e então sermos assim punidos. É preciso descobrir a nossa identidade, e a nossa identidade só é possível ser descoberta no momento em que nós encontramos a Cristo, o Senhor Jesus, como Senhor da nossa vida, como Salvador das nossas almas. Quando você não tem um relacionamento real com Cristo, real com Deus, automaticamente você entra em desespero de causa e perde a sua identidade. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? É aquela confusão porque você não encontrou-se em Deus. O pecado, como consequência, traz também a escravidão ao diabo, a Satanás. Todo que está longe de Deus pertence ao diabo. Tornamo-nos escravos dele quando pecamos. É o que o apóstolo João escreve em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem não serve a Deus é servo de Satanás. Quem não serve a Deus é servo do diabo. A Bíblia é quem diz. Por favor, não queira me tacar pedra, não queira me acusar de nada, não. Estou apenas apresentando a você o que a Bíblia fala sobre aquele que não está em Cristo Jesus. Aquele que simplesmente rejeita o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Ao rejeitar o sacrifício de Cristo, você está dizendo o seguinte: eu não estou nem aí para as consequências do pecado, não estou nem aí se o diabo está dominando a minha vida, tomando conta da minha casa, da minha mente, do meu coração. Não, para mim, tanto faz, tanto fez. Então, querido, assuma as consequências. Outra consequência são problemas de relacionamento pessoal com Deus e relacionamento interpessoal. Quando a pessoa vive sob a condenação do pecado, sabe o que acontece? Começa a ter problemas. Tem problema com Deus, porque não consegue falar com Deus, não tem coragem de chegar diante de Deus e enfrentar a sua própria realidade, a sua própria situação e dizer para Deus: Deus, eu pequei, eu fracassei, eu falhei, eu preciso que o Senhor me socorra, me ajude a mudar de vida. Essa realidade que eu estou vivendo não é a realidade que eu gostaria de viver. Eu estou me sentindo um verdadeiro escravo do pecado e eu preciso de libertação. E quando a pessoa não tem essa coragem de lidar com seus próprios pecados, ela passa então a afrontar as pessoas, a acusar as pessoas dos pecados que as pessoas cometem. Deus não nos chamou para exercer o papel do diabo. Nós não estamos nesta live
atacando aquele que está pecando, atacando aquele que está cometendo erro. Estamos apenas apresentando a verdade para que aquele que está cometendo o erro, está pecando diante de Deus, possa ter um momento de reflexão, ponderar suas veredas, e então vir ao encontro de Deus. A gente não julga as pessoas, a gente fala sobre o que a Bíblia ensina, sobre o fruto que as pessoas apresentam diante de Deus. E a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Um outro problema do relacionamento de quem vive uma vida sob condenação do pecado, esse problema de relacionamento interpessoal, é que ele passa a exercer o trabalho do acusador, do diabo, o acusador dos nossos irmãos. É o que a Bíblia diz, chama ele de acusador dos nossos irmãos. Preste atenção a isso. Você não foi chamado para ser acusador. Você foi chamado para levar a palavra viva e eficaz, a palavra da verdade, a palavra que transforma, a palavra que liberta, porque evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É este evangelho que nós queremos apresentar ao mundo, à sociedade contemporânea, às pessoas que vivem a seu bel prazer. O evangelho não é mamão com açúcar, não. Tem muita gente distorcendo a verdade, mas é preciso confrontar o pecado pelas sagradas escrituras. É preciso confrontar o pecado pela palavra de Deus. Não podemos absolutamente fazer vista grossa. Não, está tudo bem, não está acontecendo nada no mundo. Não. As igrejas autênticas são igrejas que valem-se da palavra de Deus, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e pregam a verdade, doa quem doer. É essa a realidade. O pecado é retratado na Bíblia como doença. E aqui eu quero lhes apresentar pelo menos 7 palavras que retratam a realidade do pecado na Bíblia. O pecado é retratado como uma doença putrefativa. É isso, olha o que Isaías fala. Porque serias ainda castigados, se mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Veja como ele trata a realidade do pecado como uma doença putrefativa, ou seja, uma doença que está em processo de putrefação, de decomposição, e fede muito. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Segundo lugar, o pecado é retratado como uma carga pesada. Salmo de números 38, versículos de 4 a 6 diz: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Palavras do salmista Davi, vivendo aquele momento terrível quando ele pecou diante de Deus e foi repreendido pelo profeta Natã. Segundo, o pecado é retratado como ação louca. Números capítulo 12, versículo 11 diz: por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. O pecado é retratado como ação louca. Toda loucura é resultante do pecado. O pecado é retratado, em quarto lugar, o pecado é retratado como o cão que volta ao vômito e a porca ao despojador ou espojadouro. 2 Pedro diz, capítulo 2, versículos 20 a 22, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Que coisa terrível de lama! Sabe, cães e porcos eram animais impuros, considerados impuros na lei mosaica. Portanto, aqui
representam pessoas em seu estado natural que não foram regeneradas. Isto é, nunca nasceram de novo. O novo nascimento é a regeneração, o novo nascimento, ou nascer outra vez. Jesus disse a Nicodemos, "You must be born again." Necessário te é nascer de novo. Necessário te é nascer de novo. É preciso nascer outra vez para que então não sejamos como cães e porcos, né? O cão que volta ao seu vômito e a porca que volta ao seu espojadouro. Que coisa triste, que coisa terrível. Por isso elas voltam, tanto as porcas quanto os cães, voltam para as mesmas impurezas. Assim também ao ser humano, que não experimenta o novo nascimento, não tem um encontro genuíno com Cristo. Às vezes as pessoas me questionam, pastor, mas fulano estava dentro da igreja, fulano estava frequentando a igreja. Frequentar a igreja não significa dizer que é salvo. Ser salvo implica em outra coisa, é ter um encontro genuíno com Cristo, é nascer da água e do Espírito, é nascer de novo, é permitir que a vontade de Deus se estabeleça no homem interior, e você então possa dizer, tanto eu quanto você possamos dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque já estou crucificado com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Em sua carta, Pedro faz alusão a Provérbios 26 e 11. O texto que nós lemos aqui é exatamente isso. Pedro está fazendo alusão a Provérbios 26 e 11, que diz, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Oh, meu querido, não seja como o cão. Bom, eu fui criado em uma casa que tinha um quintal enorme, e nós tínhamos muitos cachorros. Sempre tivemos cachorros em casa. E era terrível o momento que o cão vomitava e voltava ao seu vômito para lamber aquela coisa horrível. Assim que muitas pessoas estão fazendo exatamente isso. Vêm para a igreja, frequentam a igreja, mas saem da igreja e continuam com as mesmas atitudes, continuam com os mesmos maus hábitos, fazendo aquilo que é obra da carne. O pecado é retratado como uma dívida vinculativa. Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão da dívida vinculativa. Mateus 6,12 diz, perdoa e perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, significa dizer que nós temos dívidas, temos um débito diante de Deus, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se não perdoamos os nossos devedores, permanecemos também com as nossas dívidas. E como na oração do Pai Nosso, nós estamos entendendo e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos dizendo para Deus que assim como nós temos compaixão das pessoas que porventura tenham feito algum agravo contra nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus se compadeça de nós, que Deus se apiede de nós, que Deus nos socorra em nossa fraqueza, em nossa debilidade, porque nós temos uma enorme dívida diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Olha o que Paulo diz aos Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Qual é o escrito de dívida que Cristo cancelou na cruz? O termo grego para escrito de dívida, encontrado em Colossenses 2,14, é cheirografon. Segundo o léxico grego de Strong, a palavra possui os seguintes significados. Manuscrito, o que alguém escreveu por sua própria mão. 2. Nota manuscrita na qual alguém reconhece que recebeu dinheiro como depositário ou por empréstimo e que será devolvido no tempo determinado. Desse modo, Paulo está dizendo que a lei de Deus foi abolida. Foi abolida. O termo xerografon não é sinônimo de nomos. Nomos no grego é lei. Nunca xerografon é traduzido por lei no grego bíblico. E sim que
o relato do pecado, e sim que o relato do pecado que era contra nós foi cravado na cruz, ou seja, a dívida que nós tínhamos, Cristo a cravou na cruz. Tinha uma cédula, tinha uma nota promissória que nos era contrária, e Cristo a cravou na cruz ao proclamar: está consumado. Esse relato é simbolizado por uma nota promissória que Jesus pagou de modo que não mais estamos em débito para com Deus e sua santa lei. Aleluia! Não temos mais nenhum débito, como diz o hino, nenhuma condenação há. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo proclama isso em Romanos capítulo 8, versículo 1. É interessante você atentar que assim não estamos mais destinados à morte eterna, porque essa nota promissória demandava que nós fôssemos punidos, pagássemos a dívida, a conta, e a nossa conta, irmãos, era impagável diante de Deus. Impagável, nós não tínhamos condições de resgatarmos-nos a nós mesmos de nossa vã maneira de viver, mas Deus, aleluia, que prova o seu amor para conosco, enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário e ressuscitar para a nossa justificação. O apóstolo Paulo se apropria desta figura jurídica para nos transmitir a profundidade do alcance da obra redentora de Cristo, pois como pecadores que somos, contra nós também há uma cédula de dívida, a saber, uma série de transgressões cometidas ao longo da vida. Uma série de transgressões. Eu cometo pecado, você comete pecado. A humanidade inteira é pecadora diante de Deus. Só que quando você vem para Deus, quando você abraça-se com Cristo, quando você recebe a Cristo na sua vida de bom grado, de todo o seu coração, esta cédula de dívida, esta nota promissória, ela é eliminada definitivamente, porque o Senhor já cravou a cédula de dívida lá na cruz do Calvário. Esta cédula constitui-se um poderoso instrumento de acusação, verdadeiramente, ó, aqui está a nota promissória, né? Estou mostrando que você deve, você tem um débito, você tem uma dívida. Assim o diabo nos acusava diante de Deus dia e noite. Ela nos silencia, na verdade essa cédula de dívida, ela nos silencia, ela nos humilha, ela nos envergonha, não é? Ela faz com que a gente realmente se sinta completamente deprimido, abatido, abalado, mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, fez com que Cristo, enviou Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, de forma que hoje eu e você somos livres de toda condenação. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque a Ele pertence a sabedoria e a força. Nela se registram todas as nossas maldades, todas as nossas mentiras, toda a perversidade que praticamos. Ela aponta para a destruição dos que ali constam, né? Toda a situação que nós vivíamos consta nesta cédula de dívida, nesta nota promissória. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, lá na cruz, o Senhor pagou a nossa dívida. Com a sua morte vicária, a sua morte substitutiva, Cristo bradou lá no Gólgota, lá no Calvário, na cruz, entre dois malfeitores: Tetelestai, está consumado, está consumado, está consumado. Cristo declarou consumado, sendo assim, sendo inclusive sua derradeira palavra, Tetelestai, é uma expressão grega que pode ser traduzida como está consumado, totalmente pago, dívida cancelada. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A cédula que era contra mim, a cédula que era contra nós, a cédula que era contra a humanidade, Cristo a cravou na cruz e bradou: Tetelestai, está tudo pago, está consumado, a dívida está cancelada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pronto, o indivíduo agora já não deve mais nada à justiça, estava livre da condenação, porque Tetelestai era um termo empregado para aquela época, para mostrar que o devedor, né, já não tinha nenhuma dívida, seu saldo devedor havia sido banido, havia sido simplesmente pago, estava livre da condenação e agora poderia
desfrutar da paz e da liberdade. Consumado está, está consumado, consumado está consumado, consumado está. A cédula que era contra mim e contra você, Jesus cravou na cruz, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que tenhamos feito, não importa a extensão e a gravidade do nosso pecado, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quando lembranças ruins do passado, distante ou recente, surgirem e você se sentir culpado, ameaçado e sabe, eu não tenho paz na minha alma, não tenho paz no meu coração, não sei mais o que vou fazer, sabe, alguma coisa ruim dentro de mim que não me deixa viver bem e com Deus, dobre os seus joelhos, clame pelo sangue de Jesus, porque escrito está, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tenha coragem de confessar o seu pecado diante de Deus e ficar livre de toda condenação. Tetelestai, está consumado. Na Bíblia o pecado é retratado como corrupção do mundo. Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O mundo está numa corrupção sistêmica espiritual interminável e vai de mal a pior. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esta corrupção sistêmica e espiritual faz com que as pessoas se distanciem de Deus, faz com que as pessoas vivam à margem da graça de Deus, e toda pessoa que está à margem da graça de Deus vive uma vida desgraçada ou vive desgraçadamente. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, como escreve Tito, Paulo a Tito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Será que você ainda vai continuar vivendo essa vida de miséria, essa vida no pecado? Será que você ainda tem coragem de ser escravo de Satanás o resto da sua vida? Rompa com o pecado, rompa com o diabo, rompa com o mundo, querido, e faça aliança com Deus. E como diz o patriarca Jó, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado, por último, é retratado como uma escuridão impenetrável. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não, pecado é vida de trevas, é a pessoa que dedica-se ou entrega-se ao mundo de trevas para fazer aquilo que não convém. Deus, nesta noite, está dizendo para mim e para você que Ele quer realmente nos libertar de toda a condenação, de todo o pecado. Agora é preciso exatamente fazer algo que algumas pessoas, alguns personagens na Bíblia Sagrada fizeram. Por exemplo, Faraó, no capítulo 9 e 20, versículo 27 do livro de Êxodo, ele disse assim: eu pequei. Aqui há 7 grandes confissões: eu pequei, eu pequei. Faraó disse: eu pequei, Êxodo 9, 27. Balaão disse: eu pequei, Números 22 e 34. Saul disse: eu pequei, 1 Samuel 15, 24. Acã disse: eu pequei, Josué 7, 20. Judas disse: eu pequei, Mateus 27, 4. Jó disse: eu pequei, Jó 7 e 20. E o filho pródigo disse: eu pequei, capítulo 15 de Lucas, versículo 18. E ele disse: Pai, pequei perante o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. O filho pródigo confessou o seu pecado e correu de volta à casa paternal. É o que Deus espera de cada um de nós. É o que Deus espera dos seus filhos na terra. Que nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador.
para um grande pecador, eis aqui o grande Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Você não pode continuar a viver essa vida pregressa, essa vida de desgraça, essa vida de miséria, essa vida de contaminação, essa vida de corrupção sistêmica e espiritual que está carcomendo a sua alma e finalmente vai levar você a uma morte física e morte eterna. Escapa-te por tua vida na noite deste primeiro domingo de julho de 2020. Estamos começando o segundo semestre. Comece com Deus, inicie com Deus, principie com Deus, mude de vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É hora de você ter consciência do pecado. Nós não viemos aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Não, a Bíblia não alisa pecado, Deus não alisa pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ao pecador ele oferece a oportunidade de salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: ei, presta atenção a isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Já mencionei aqui que o pecado é uma carga pesada. Você não tem que andar com esse jugo sobre os seus ombros, sobre a sua consciência, na sua consciência, sabe, martirizando dia após dia, fazendo com que você tenha medo até de morrer. Oh, querido, tanta gente diz: pastor, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de morrer, olha a Covid-19. Querido, eu estou dizendo para você uma coisa aqui que é muito importante. Quando você não tem compromisso com o pecado, quando você não tem vínculo com o pecado, não, pastor, mas o senhor não peca? Todos nós pecamos involuntariamente, porque o pecado voluntário é aquele pecado obstinado, é aquela vontade obstinada de fazer, de cumprir, de satisfazer os desejos da carne. Esse tipo de pecado não tem qualquer vínculo com a minha vida. Sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue do Cordeiro. Agora, quando uma pessoa tem o prazer de viver na lama como uma porca, ou o prazer de voltar ao vômito como um cachorro, então, querido, você está mal. E é preciso você arrepender-se dos seus pecados, conforme aconselhou o apóstolo Pedro em seu primeiro sermão no dia de Pentecoste. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É isso que Deus quer que nós entendamos. Deus espera que nós verdadeiramente entendamos que o propósito dele é que nós vivamos uma vida em novidade de vida. E você pode sim viver em novidade de vida se você quiser, porque vir a Cristo ou receber a Cristo em sua vida é voluntário. A Bíblia diz assim em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta da sua vida. Ele está batendo a porta do seu coração. Escapa-te por tua vida. Abandona essa vida de miséria. Abandona essa vida de pecado. Rompa com Satanás, com o diabo, com os demônios. E venha para Jesus, autor e consumador da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero nesta hora dizer a você da nossa grande alegria de poder participar desta live e compartilhar algo que simplesmente Deus tem para a nossa vida. É sempre bom trazermos aqui uma palavra de vida. Pastor, mas o senhor falou que ia profetizar a vida. Claro que eu estou profetizando vida. No momento em que nós estamos aqui confrontando o pecado, no momento que nós estamos indicando a você o caminho pelo qual você deve seguir, e eu estou dizendo, estou profetizando vida para que você viva com Deus agora e aqui e escapa-te já pela tua vida. Em nome de Jesus, não se deixe mais ser influenciado pelos laços do pecado, pelos laços do diabo, pela opressão de Satanás. Rompa com o pecado, porque Deus tem algo muito mais lindo, muito mais glorioso, muito mais precioso para a sua vida. Então louve a Deus comigo. Louve a Deus. Já vou orar por você daqui a pouquinho, mas eu quero que você tire um momento para refletir agora, para você entender o quão grande é o amor de Deus para conosco.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? O que você espera no amanhã? A hora é chegada. Eis aqui agora o tempo favorável. Eis aqui o dia aceitável, o tempo favorável, o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não tenha um coração petrificado pelo pecado. Não tenha um coração empedernido, não. Desfaça seus laços com o pecado e com o capeta e venha para Jesus. Entregue tudo a Ele agora. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele domínio, a Ele poder e ação de graças. Ele é Rei, Rei de reis e Senhor dos senhores. Yes. Tudo que há em mim. Sim. Será que você tem essa disposição? Meu coração, tudo que há em mim, eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor. Qual vai ser a sua decisão no dia de hoje? Você que está afastado da casa do Senhor, você que está desviado, pastor, fracassei, falhei, tropecei, e hoje não me sinto animado para voltar para Deus. Não tenho forças para voltar para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a graça de Deus se manifesta na sua vida para que você seja fortalecido no homem interior e volte-se para o Senhor, que é grandioso e misericordioso em perdoar. Aleluia. Quero orar por você, quero orar pela sua vida nesta primeira noite de domingo do segundo semestre, primeiro domingo de julho e o primeiro domingo do segundo semestre. Quero orar por você. Aí onde você está, não importa a situação, pastor, estou dominado pelo álcool, dominado pelo vício do pecado, vício da bebida, vício das drogas, vício do cigarro. Quem sabe alguém está dizendo nesse momento, não aguento mais essa vida, eu vou simplesmente dar cabo de toda essa situação, vou me suicidar. Ei! Em nome de Jesus, para com esse pensamento de suicídio. Para aí agora, em nome de Jesus. Nada de suicídio, porque há esperança em Deus para você. Há esperança em Deus para você. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte, o espírito de suicídio que está sobre a sua vida e tenta dominar a sua mente, querendo arrastá-lo para o inferno. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de suicídio aí agora, para que você saia das trevas e venha para a luz. Jesus é a tua esperança. Jesus é a esperança para o mundo em trevas. Jesus é a esperança para o mundo perdido. Jesus é a esperança para a alma sedenta. Jesus é a esperança para a alma cansada. Ele é a tua esperança. Não pare com isso. Pare com esse sentimento de querer se suicidar, de acabar com tudo, porque não é o fim. Não, pelo contrário, é uma tragédia. O que você está para fazer é uma tragédia. Agora a solução está batendo a sua porta agora. Pare aí e diga: Deus me socorre, Deus vem ao meu encontro, Deus me perdoa, Deus me levanta, Deus me sustenta, Deus me ajuda, Deus me abençoa. Deus vai ao seu encontro aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu suplico o teu favor. Eu suplico, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida das pessoas que estão conectadas neste momento e aquelas que ainda assistirão a este vídeo. Que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração. Que o pecado seja despedaçado por esta dinamite espiritual que é o Evangelho. Evangelho é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que vidas sejam resgatadas, que vidas sejam socorridas, que vidas sejam amparadas, que vidas sejam tomadas pelos teus braços, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados daquele que agora neste momento está pedindo socorro.
Socorre aquele que está sendo dominado por um espírito de suicídio, espírito de morte. Repreendo em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus o espírito de suicídio, para que esta pessoa ou estas pessoas sejam libertas e o teu nome venha a ser glorificado. Envia a tua bênção e a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é Rei de reis. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o desejado de todas as nações, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia, a Deus seja a glória. Que Deus possa socorrer você, que Deus possa atender o seu clamor, que Deus possa ouvir a sua necessidade, atender a sua necessidade, assim como ouviu o clamor de Davi, no momento em que ele estava no mais profundo de um poço sem fim, no mais profundo do poço de pecado, um lamaçal de pecado, atolado até o fio do cabelo de pecado. Mas o Senhor estendeu a mão e disse: não, Davi não vai morrer, Davi não vai terminar a sua vida no fundo do poço. O Senhor foi ao encontro de Davi e o trouxe de volta ao trono de Israel. Deus tem planos para a sua vida, planos de paz, aleluia, planos de paz, glória a Deus. Oh yes, to God be the glory, to God be the glory. A Deus seja a glória. Oh yes, aleluia. Nós vamos já caminhar aqui para o encerramento da nossa live, mas eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que não deixe passar a oportunidade de servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Continue orando pelo nosso ministério. Seguimos aqui pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, a nossa chamada. Agora, no dia 28 de julho, eu, minha esposa, meus filhos, celebraremos 29 anos de vida de labor missionário. São 29 anos desde que chegamos na cidade de Boston e aqui temos estabelecido a nossa base e daqui temos alcançado tantas nações. Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão misericordioso, Deus tem sido tão maravilhoso para com a minha vida, para com a vida da minha esposa, dos meus filhos. Hoje nós já somos maiores em números. Hoje eu já tenho 2 noras, eu já tenho 5 netos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso na vida de um homem. É a herança que Deus nos deu. Por isso eu quero dizer para você que a Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Então, querido, siga servindo ao Senhor com alegria e singeleza de coração. E você, que estava afastado da casa do Senhor, ponha seu pé na rocha, firme os seus pés sobre a rocha, porque você certamente será grandemente honrado e abençoado pelo Senhor. Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. É a palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus possa te abençoar, porque a Deus seja a glória, como canta Vitorino Silva. A Deus seja a glória. Yes! Oh yes! Por seu sangue, seu poder, yes. Para sempre, amém. Quero viver para ti. Oh yes. Sua vontade obedecer.
Calvário com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória. Oh yes, oh yes. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Yes. Oh yes. To God be the glory. A Deus seja a glória. Sigamos juntos louvando ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Oh yes, for the things He has done. Hallelujah. To God be the glory. Oh yes. With His power. Oh yes, oh yes. Estamos chegando ao final da nossa live, não se esqueça, vamos já ter o nosso livro Adestrando a Mente de um Vencedor à sua disposição. Segure só mais uns dias aí, tenho certeza, Deus proverá os recursos para que nós possamos imprimir o livro, já está lá em São Paulo, e assim poderemos oferecer a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais e que apoiam o nosso ministério. River of God Ministries, a Church Without Walls, uma igreja sem paredes, que está sempre à sua disposição para abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, o seu ministério, a sua casa. To God be the glory, hallelujah, to God be the glory. Até a próxima live, em nome de Jesus. Para sempre. To God be the glory. Hallelujah. Yes. Yes. Aleluia. Um abraço a todos. Um beijo no coração.